Gravando. Certo? Então, ó, a ausência de carioteca é a principal característica da célula procarionte. Outra característica aqui desse tipo de células são a ausência de organelas membranares. Lembra que eu falei a vocês na unidade passada sobre as teorias da endossimbiose, sobre o sistema endomembranar? Pronto. Esse sistema endomembranar é justamente as invaginações da célula que vão sendo criadas para que as organelas, as principais organelas fossem originadas, tá? Então, como essa célula ela é muito primitiva, ela não tem esse sistema, consequentemente ela não vai ter essas organelas. Essas células elas estão apenas num grupo de seres vivos, que é o grupo das bactérias, cianobactérias, certo? E ela vai possuir parede celular. A parede celular é a estrutura que vai dar a forma dessa célula. Ela vai possuir membrana plasmática, que vai ser importante para a proteção mecânica da célula, além de ser importante também com a troca de substâncias entre o meio interno com o meio externo da célula, tá certo? Os ribossomos que elas têm, ou podemos chamar de poliribossomos, até porque são muitos, que são RNA na célula e também eles são importantes para a produção de proteínas dos procariontes. O nucleóide, que é o material genético, é um núcleo primitivo. Mesossomos, que são pequenas invaginações da própria membrana plasmática. O flagelo, que serve para a locomoção. E algumas bactérias, algumas, não todas, vai possuir a cápsula, certo? Essa cápsula ela é uma barreira a mais para a proteção desse tipo de célula, desse tipo de ser. Algumas bactérias, elas podem ter resistência a alguns antibióticos, tá certo, gente? Devido à cápsula bacteriana. Então, alguns antibióticos, eles atacam apenas a parede celular. Aí, aquela bactéria que tem, além da parede celular, a cápsula bacteriana, ela tem resistência àquele tipo de antibiótico. Já existem alguns antibióticos que eles vão atacar a cápsula bacteriana, certo? Mas aí tem que ser um antibiótico um pouco mais potente. Tá? Por isso que existem, não sei se vocês já ouviram falar, antibióticos de amplo espectro, que são antibióticos que eles podem atacar vários tipos de bactérias, tá? Como também existem antibióticos específicos para uma determinada bactéria, tá certo? Alguma dúvida? Não. Então vejam, a cápsula bacteriana é essa amarelinha, tá certo? A verde é a parede celular, essa parte verde, e essa parte mais branquinha é a membrana plasmática. Lembrando que todos os tipos de célula possuem membrana plasmática. Agora, cápsula bacteriana e parede celular, nem todos, certo? Células eucarióticas, caracterizadas pela presença de carioteca. É o contrário da procariótica, tá? Enquanto uma não tem, a outra tem. Então, pelo fato da célula eucarionte ela possuir uma membrana nuclear, então ela vai ter o seu núcleo organizado, o seu material genético, ele se organiza dentro de um núcleo central, tá? Essas células elas são bem maiores, bem mais evoluídas, e elas têm uma característica de ter muitas organelas, como por exemplo o complexo de Golgi, os lisossomos, os peroxissomos, mitocôndrios e cloroplastos. Tá? Então elas têm muitas organelas e principalmente organelas membranares, que foram organelas formadas a partir das invaginações de membranas, lá na origem da vida. Então, ó, quem é que vai fazer parte desse grupo que existe essas células? Os fungos, protozoários, animais e plantas, tá certo?
praticamente todos os reinos animais, exceto as bactérias, que são os procariontes. Esse tipo de célula, eu coloquei aqui, mas está errado. Assim, não possui parede celular. Apenas os animais e os protozoários. Mas a célula eucariótica do fungo e a célula eucariótica do vegetal, eles vão possuir parede celular, tá, gente? Mas célula animal e célula e célula de protozoário não possui. Ela vai ter somente a membrana, tá certo? Então, vejam só, a membrana também vai servir para a proteção mecânica, ela vai servir também para o controle da entrada e da saída de substâncias. Ela vai possuir o citoplasma, que é a região líquida da célula. As organelas citoplasmáticas, que são compartimentos fisiológicos. Só revisão, que vocês já sabem de tudo isso, certo? E o envoltório nuclear, que é a membrana nuclear, que vai dar a característica do eucarionte, tá? Que vai organizar o material genético dentro de um núcleo, que é o centro de comando das células. Dúvidas? Não. Não. Perguntem logo, viu? Porque eu vou passar isso aqui, a gente não estuda nunca mais. Ainda bem que tá gravando. É verdade, Samuel. Então aqui está uma representação, ó, da célula vegetal e da célula animal, tá certo? Então, uma característica de cada uma, ela é bem peculiar. E a gente vai sempre diferenciar esse tipo de célula com as estruturas que eles têm. Por exemplo, a célula animal não possui parede vegetal, parede celular. Já a célula vegetal possui parede celular. A célula animal possui pequenos vacúolos em muito pequena quantidade, 2 ou 3 no máximo. Já a célula vegetal, ele tem um grande vacúolo enorme, certo? Que serve para armazenar ar. Um vacúolo, gente, ele é como se fosse uma bolsa, certo? Eu falei armazenar ar, mas não é armazenar água. O vacúolo, ele serve como uma grande bolsa dentro da célula que vai armazenar água, certo? Aí agora dá para você entender, né, o porquê que tem uma grande bolsa de água dentro de uma célula vegetal. Pois é justamente isso. Para quando o vegetal se encontrar em alguma situação crítica, ele vai absorver essa água dentro da célula, da sua reserva, tá certo? Então o vacúolo ele vai ser importante apenas para células vegetais, no armazenamento de água, tá? Outra característica é que a célula vegetal, ela tem mitocôndrias e cloroplastos. Mitocôndrias produzem a energia que o vegetal precisa e o cloroplasto produz o alimento, né? Então eles fazem tudo. Já a célula animal, ele não possui cloroplasto. Lógico, ele não faz fotossíntese, né? Então ele só vai possuir mitocôndria, tá? Então vejam, a mitocôndria é a organela responsável pela produção de ATP, produção de energia. Tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa de energia, tá certo? Então, nos animais, a gente tem que se alimentar, obter o nutriente energético, o principal nutriente energético, e a partir desse nutriente energético, que é a glicose, essa glicose será convertida em energia na mitocôndria. Já nos vegetais, é diferente, né? Porque eles têm o cloroplasto, então eles fabricam o nutriente energético. Nós, animais, nós precisamos buscar esse nutriente. O vegetal não, ele mesmo faz, tá? Então o cloroplasto fabrica a glicose e dentro da célula mesmo a glicose já passa para a mitocôndria para poder produzir a energia que o vegetal precisa. Outra característica é que as células vegetais elas não possuem centríolos, já os animais possuem centríolos, tá? Lembrando que essa organela, ela é uma organela responsável pela divisão celular. Mas a célula vegetal não se divide, no caso, por não possuir centríolo? Não, não é bem assim, ela se divide. Agora, por outro processo, isso será uma outra aula, tá certo? Deixa eu ver outra coisa.
Eu acho que é só. Essas são as características. Então, a célula vegetal, ela tem bem mais coisas do que a célula animal. Dúvidas? Alguma pergunta? Não. 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 Exercício para agora, amores. Professor, pelo amor de Deus, já. Oxe, Eu não aguento mais isso, não. Só um pouco eu. por quê? E manda foto de um negócio, aí depois então não sei o quê. Depois faz resumo de não sei o quê. A gente fica fazendo essas coisas, aí manda vídeo depois da aula, aí não sei o que, é pra fazer trabalho, depois Pra fazer tudo até sexta. Tá lindo vocês reclamando na aula gravada. Tá maravilhoso. Por isso eu tô calada. Não é, Camila? Aqui é democracia, meu amigo. Esse slide já tá no coisa? Tá. Meninos, eu acho engraçado. Aí Miguel reclamou. Não porque é vídeo disso, não porque é aula disso, e é slide disso, e é não sei o quê. E a gente? Que a gente grava a aula, além da gente gravar a aula, a gente converte, né, o vídeo, tem que esperar o vídeo converter para passar para o YouTube, do YouTube passar para grupo de aluno, passar para grupo de pai, passar para o aplicativo do Google, além de preparar a aula, além de fazer prova, além de corrigir trabalho, pedir foto feia que vocês mandam. Homem, pelo amor de Deus. Não, minha gente, eu tô brincando. Esse aqui, vocês vão ver. Tá sendo gravado, né? Você tá brincando. Hã? Não. Não, É tô porque brincando. tá sendo Peraí. gravado. Eu tô brincando com o fato de vocês não fazerem Ô, isso aqui Bruno, você vai agora. começar a fazer já. Não. Ah, sim. Eu já tava Não, fazendo. tudo que eu falei é verdade. Oh, mas, meu Deus, pode estar gravando o que for. Tem hora que eu Professor, esqueço já que tá fiz essa gravando. tarefa. E já mandei até a foto pro senhor. Tem hora que eu esqueço que tá gravando, Lucia. Já saiu cada coisa. Meu Deus do céu. Oxe, até acontece. Mas eu tô nem aí. Professor. Eu não vou ser uma pessoa falsa. Eu sou eu na frente e atrás das câmeras. Nossa. Não é verdade, não. Ui, bem aqui. Eu vou ser falso, é? Não. E vai ser, você vai Não. passar o quê? Ai, foi engraçado, porque o menino tava reclamando de umas fotos de uma atividade, sei lá, que não sei o que foi que danado, não. Minha gente, eu não quero ver a feiura de vocês, não. E gravando, viu? Eu quero ver só a foto, não é a feiura, não. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou fazer. Ah, sim, interromper compartilhamento. Olha eles, como eles são. Camille passando creme. Bianca balançando a caneta. Vai cortar esse cabelo, Luiz. Que hora termina essa aula? Cheguei! Não sei. Valeu! Nem ele quer dar aula, meu Deus. Sim, professor, você vai passar o quê? Nada, né? Vou ficar falando de tu. Falando da tua feiura. Não é bom. Ah, Não, pode não, tirar não, de fato, professor. tirar de assunto. Vamos iniciar agora. Olha aí, um assunto que vocês amam, adoram. A membrana plasmática. Ainda com Por mim, Lembrei quando eu não fazia. na Eu não... prova, mano. Não aguento mais. Vai como não. Professor, eu me lembrei quando confundiram na prova. Chamaram o núcleo de membrana plasmática. Foi. Por isso que a gente Aí também é sinal de burrice. Pois é. Por isso que a gente estuda citologia no 8º, porque precisa estudar no 9º e no 1º ano. Vocês vão estudar esses 3 anos sem. Professor, uma Oi, observação. diga. Eu não estudei citologia no 8º ano. Ah, não?
Não. Sabe a composição de uma célula? Como é, Miguel? Perguntando a Samuel se ele não sabe qual é a composição de uma célula. Meu querido, isso aí é obrigatório de se ensinar. Mas eles não ensinaram a fundo a histologia, só disseram as partes e pronto. Pouco, não puder ficar calado. Já passaram para a próxima unidade. Eu não me aguento com o Samuel, não. Então é ótimo. É. Vamos lá. Você não estudou, não, Aileen? Vamos lá. Bem normal. Não. Gente, a gente vai começar a estudar agora a célula de fora para dentro. Presta bem atenção, porque esses conteúdos eles são os mais difíceis, certo? Quando começar aquele negócio de bomba de sódio e potássio, entra não sei o que, sai não sei o que, pronto. É justamente aquilo que vocês têm que saber. Então vejam, os envoltórios celulares são estruturas que tem na célula, que estão presentes na célula, e o nome já diz tudo. Ele vai envolver, englobar alguma coisa, tá certo? Então, como envoltório celular, a gente vai ter vários. A gente vai ter a membrana plasmática, a gente vai ter a membrana do núcleo, a gente vai ter a parede celular, como vocês viram nas bactérias, a gente vai ter o glicocálice. Então, vamos ter várias coisas sobre essa questão dos envoltórios celulares. Só uma pergunta. Ô, Laís, tu tá com o ventilador em cima de tu, é? Eu tava, não tô mais. E tá com calor assim, é? É a menopausa. Eita porra. Vamos lá. Aí, vejam. Bianca, Misericórdia. ô Bianca. A câmera de Bianca tá virada de calça pra baixo. Depois ela ajeita. Então, vamos lá, gente. A membrana plasmática, né? As características básicas da membrana plasmática, principalmente a principal característica é que ela é viva. A membrana plasmática, o que é, Camila? É porque eu gaguejei, é? Não, é Bianca mesmo. Tá. Veja, as características básicas da membrana plasmática é que ela é uma parte viva da célula, certo? Ela precisa do metabolismo celular acontecendo para que ela exista. Diferente da parede celular, por exemplo, que a parede celular ela é morta. Na verdade, não é que ela é morta, ela é inanimada. Tá certo? Quando eu falei a vocês da descoberta da célula através de Robert Hooke, quando ele foi olhar a cortiça, o pedaço de cortiça é um pedaço morto de um vegetal, certo? Então, quando ele foi olhar no microscópio, só tinha a parede celular do vegetal. Tá bom? Então, se por um acaso ele tivesse pego alguma parte viva do vegetal, ele iria ver algumas estruturas celulares. Entendeu, gente? Então, todas as estruturas da célula, elas são estruturas vivas. Porém, a parede celular, ela é uma estrutura inanimada. Tá bom? Tanto é que eu falei a vocês que da parede celular a gente faz o papel, a gente faz a madeira, enfim. Em uma célula viva, a membrana plasmática ela é um compartimento microscópico isolado do ambiente por pelo menos uma barreira, que é a membrana. Esta está em uma película extremamente fina e delicada que exerce severa fiscalização sobre todas as substâncias e partículas que entram e saem da célula. Então, gente, por essa imagem, você vê a representação aí de uma célula comum e ele amplia um pouquinho da membrana para que vocês vejam as características moleculares dela. Tá certo? Então, vejam como uma coisa tão fina, ela parece ser tão complexa. E realmente é. Tanto é que eu tenho um livro aqui, para quem se interessar em ler, eu posso até emprestar, que se chama Biofísica das Membranas. Tá certo? Então, até a própria membrana da célula, ela tem as suas características físicas que permitem essa entrada e saída
de determinadas substâncias, tá certo? Mas só se alguém quiser se aprofundar. Mas isso não é assunto nem para o ensino médio, tá bom? Dada a relativa fragilidade da membrana plasmática, a maioria das células apresenta um tipo de envoltório que dá proteção e suporte físico à membrana. Entre esses envoltórios, destacam-se o glicocálice e a parede celular. Então, como eu falei a vocês, não só existe a membrana plasmática como envoltório, existem várias estruturas das células que vão ter a mesma característica, porém com funções diferentes. Então, vamos ver aqui a membrana plasmática em si. A sua espessura, ela vai... Aqui eu errei, tá? Eu coloquei 8 milímetros, mas não é 8 milímetros. É 8 nanomilímetros. Ou é micromilímetros. É micromilímetros, certo? Ela é bem fina, tá certo? E ela se dispõe dessa forma aí da imagem que eu estou mostrando a vocês, porque ela é composta por um tipo especial de gordura. Vocês vão entender já já o porquê e o porquê que ela é desta forma, tá bom? Todas as células possuem membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, muita atenção nessa hora, ela está presente em todas as células. Membrana plasmática, eu também posso chamar ela de membrana celular, certo? E também posso chamar ela de plasmalema, certo? Só que neste último caso, plasmalema é como chamam a membrana plasmática da célula muscular, tá certo? A célula muscular, o plasmalema, a gente vai ter na célula do músculo, como a gente viu ano passado. A membrana plasmática, ela vai possuir uma composição lipoproteica, certo? Ou seja, a composição da membrana plasmática é de gordura, lipídios e proteínas. Porém, em algumas células também vai existir a presença de moléculas de glicose associadas, tanto associadas a essas proteínas, como associadas às gorduras, tá certo? Porém, nem toda célula tem. Tem célula que vai ter, tem célula que não. E também, essas moléculas de glicose, elas não estão isoladas, tá? Elas vão aparecer sempre associadas a outra molécula, associada a uma proteína ou associada a uma gordura. Então, por esse motivo, não é considerado que a membrana plasmática ela é formada por glicose. Então, qualquer questão que vocês vejam, no geral, a composição química da membrana plasmática sempre vai ser essa. Lipídios e proteínas. Lipídios e proteínas. As glicoses, elas entram no subjacente, certo? Elas estão aí de segundo plano, porque nem todas as células possuem, certo? Uma característica da membrana plasmática é que ela é semipermeável, ou seja, nem tudo pode passar pela membrana plasmática. Como a membrana plasmática ela tem gordura na sua composição, na sua formação, a água, por exemplo, ela não pode passar livremente pela membrana plasmática. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque se a membrana plasmática fosse permeável à água, não existiria célula. Por quê? Porque dentro da célula a gente tem líquido. Fora da célula temos líquido, né? Fora da célula a gente tem um líquido chamado líquido intersticial, que é o líquido do interstício, tá? Que é o líquido onde todas as substâncias elas vão estar ao redor desse líquido, e esse líquido vai banhar essas células. Então, as células que vão trocar substâncias, elas trocam as substâncias justamente com estes líquidos, tá certo? Uma característica, alguma dúvida? Uma característica muito comum da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva, ou seja,
A membrana plasmática, ela escolhe aquilo que entra e aquilo que sai da célula, tá? Se ela é seletiva, ela seleciona e muito bem selecionado. Por exemplo, a célula está precisando de sódio, então vai entrar sódio na célula. Vai chegar um momento que a célula não precisa mais de sódio, então esse sódio não entra mais, tá certo? Então, a membrana plasmática da natureza é a coisa mais seletiva que existe. Ela não erra nunca, certo? A não ser que ela tenha que a célula aí ela tenha alguma disfunção. Como, por exemplo, existem células com problemas nos seus receptores de substâncias, né? Vocês vão ver depois que a membrana ela tem receptores de substância na superfície da membrana. E aí existem receptores que eles vão reconhecer a glicose para entrar nas células. Só que tem algumas células, quando a gente tem um tipo de diabetes 1, que as células da gente não têm esses receptores, certo? Ou pelo menos tem bem pequenas quantidades do que deveria. Aí, ou seja, a nossa célula não reconhece a glicose e a glicose não entra. Entendeu? Como, na verdade, deveria acontecer. Então, só se for por conta de uma disfunção, de uma doença, que a célula ela vai ter algum problema na seleção, em selecionar essas substâncias. Tá certo? A célula possui um modelo que se chama mosaico fluido. Por quê? Porque todas essas bolinhas aí que vocês estão vendo, né? O fosfolipídio, ele tem essa bolinha que é a cabeça e as perninhas. Então eles se movem, eles se movimentam, feito um mosaico. O mosaico é aquele joguinho que a gente vai trocando as peças e formando novas formas, certo? Então ele é chamado de mosaico fluido, esse modelo, porque todas essas pecinhas, esses fosfolipídios, essas proteínas, eles vão sempre se movimentando e eles nunca estão no mesmo local. Deu para entender essa questão do mosaico fluido, gente? Deu, não foi? Eu. Funções básicas da membrana plasmática: revestir a célula, tá? Proteger a célula contra impactos mecânicos, selecionar a entrada e a saída de substâncias e delimitar a célula, separar o que está dentro e o que está fora. Tá certo? Ou seja, a célula só existe devido à membrana plasmática. A membrana plasmática, quando formada lá na origem da vida, quando a gente vai estudar a origem das células, ela foi importantíssima para a formação da vida. Tá? E antes que acabe a reunião, que só tem menos de 1 minuto, o fato da célula manter sua composição diferenciada em relação ao ambiente é fundamental para a sobrevivência dela. A manutenção dessa identidade é de responsabilidade da membrana plasmática. Então, isso aí só reforça o que eu falei a vocês. A célula só existe devido à membrana plasmática. A reunião vai acabar. Eu acho que a aula também. E quando for amanhã, a gente continua. Beijos! Bye, bye.